Irmãos, desde que Deus colocou no nosso coração esse encontro, eu venho meditando sobre essa questão da restauração do sacerdócio. E eu entendo que estamos vivendo uma experiência tremenda do Espírito Santo de Deus nos dirigir em tudo, desde ontem à noite, agora nessa palavra que Deus usou o César para repartir conosco, e eu entendo que Deus vai continuar nos falando agora, e a gente vai ver o quanto o Espírito Santo traz uma harmonia naquilo tudo que Deus quer trabalhar. Tem muitos irmãos aqui, queridos, que têm tantas coisas para dar, mas obrigado aos irmãos por receber, agora nesse momento também da minha vida. Considero vários irmãos aqui maiores do que eu, louvado seja o Senhor. Sou um servo menor. Quando o César compartilhou aqui sobre a questão de Jesus lavar os pés dos discípulos, é bom lembrar que esse trabalho era feito pelo escravo menor. Era um trabalho de última categoria, mesmo. Então, ele fazia, dando o exemplo do quanto nós temos que nos humilhar. Tem servos e servos, escravos e escravos. Então, esse trabalho era feito por um escravo menor ainda, de mais baixa categoria. E o texto que nós vamos meditar, Mateus, no capítulo 25, quando fala dessa parábola aí dos talentos, né? E Jesus compartilha essa palavra, e a gente não vai se prender propriamente a todos os versículos, mas vamos principalmente a 2 versículos, né? Para a gente iniciar, Mateus capítulo 25, no versículo 21, quando a palavra diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando Deus trabalha essa questão do sacerdócio em nós, e mostra como, de fato, nós temos que trabalhar como servo, esse servo teve uma palavra tremenda da parte de Deus. Ele foi aprovado. Eu quero compartilhar algumas coisas, não com ênfase nenhuma de culpar, diminuir a situação toda que nós vivemos, muitos de nós, mas eu creio que é para sermos curados. Para sermos curados. Esse é o propósito. Perguntas que eu creio que Deus quer falar ou fazer conosco, né? E também algumas considerações, como Deus fez conosco desde ontem, a respeito do momento que nós estamos vivendo. E é um tempo também, amados, de Deus falar para nós. Deus quer falar para mim, Deus quer falar para você. A gente sabe que somos igreja, irmãos, estamos juntos, mas Deus tem levantado aqui esse grupo, e esse grupo tem um encargo, uma tarefa, uma carga específica, e é dentro dessa carga que nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Aprovado. Deus vai trabalhar isso muito conosco, muito bem, ou muito bom, servo bom e fiel. Mas a palavra diz também, no versículo 26, Mateus 25, 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Eu entendo que
o Espírito Santo de Deus quer trazer também uma exortação clara para que sejamos curados nesse sentido todo do nosso corpo, porque às vezes um processo que nós temos vivido é que algumas situações da igreja têm nos afetado muito. Eu tenho pensado nesses dias, meditado sobre o quanto essa questão da igreja, ela é forte para nós e o quanto isso afeta o nosso corpo, afeta a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções. Não tem nada que pode trazer tanto gozo, tanta alegria, pelo menos é o que eu sinto, e também nada que possa trazer tanta tristeza, tanta dor. E eu creio que essas coisas que a gente está vivendo como igreja, e a gente é comprometido, né? Eu estou falando para gente comprometida e gente que não tem tanto compromisso, eu sei. Alguns têm carga violenta das coisas de Deus. Outros, eles seguem vivendo para Deus, mas não têm essa carga tão forte da parte de Deus. Mas sobre isso é que nós queremos meditar no Senhor, entender o que Deus quer nos falar, porque a gente não quer receber essa palavra no final reprovado. É complicado. A gente sabe que isso é complicado. E, para a glória de Deus, eu entendo que a gente quer que Deus nos faça meditar nessas coisas todas que envolvem uma aprovação de Deus e também uma reprovação de Deus. Então, eu penso que a gente tem que meditar sobre algumas perguntas, né, que vão nos ajudar. A primeira pergunta para a gente meditar diante de Deus é sobre essa questão da fidelidade. O que Deus nos chamou para viver, a gente está sendo fiel, bem-estar, servo bom e fiel. A palavra segue na direção do servo, na direção de adorarmos ao Senhor, dessa devoção, dessa afeição pelas coisas do Senhor. Quando nós nos avaliamos, como que a gente tem se sentido? Frustrado? Algumas vezes frustrados. Eu acho que alguns de nós frustrados. Pode ser até que não seja uma frustração constante, mas a gente é atacado, atingido, porque essas coisas, como eu disse, elas atingem muito as nossas emoções. Algumas vezes a gente percebe que sumiram as nossas convicções. Acontece comigo, e eu creio que acontece também com os irmãos. Mas tem alguns irmãos que passam por uma situação pior. Eles ficam mais depressivos, né? Porque eu tenho visto muitos irmãos machucados e vivendo situações de depressão em relação a esse processo todo do ministério. A gente sabe que são dias que tem presbíteros, pastores, né, na linguagem aí mais comum, suicidando, e gente fazendo tratamento, ou gente que precisa fazer tratamento. Em alguns casos, a gente conhece situações mais profundamente de gente que está no ministério, mas que está doente. Ou então, às vezes, abatido, estressado. E tem gente que também, de alguma forma, tenta
ignorar esse processo todo. Ignorando esse processo, eu acho que fica pior, porque se torna um profissional e não tem mais esse peso pelo ministério. E eu creio que Deus quer nos falar porque a gente vive uma batalha espiritual. Nunca devemos esquecer disso, que a nossa batalha é contra o diabo. É o mundo espiritual. Nós que somos espirituais, sabemos discernir essas coisas. E a gente sabe que temos companheiros que são infelizes, né, nesse processo todo da obra de Deus. Eu me sinto extremamente feliz, choro muitas vezes, dói muitas vezes, mas eu tenho uma alegria tremenda em servir o Senhor. A gente sabe que nem todos são assim. A gente sabe que tem muita gente vivendo uma batalha muito grande e até vivendo situações de fuga. Dentro da reunião, a gente percebe os que estão ligados na palavra e os que estão muitas vezes dentro das nossas reuniões, mas estão ligados em outra coisa. Estão aqui presentes, juntos, mas já não se incomodam muito com o que está acontecendo aqui. E eu acho esse estado extremamente difícil. E nós devemos considerar muito se nós estamos sendo fiéis a Deus. Eu creio que também nós temos que considerar essa segunda pergunta. Como está o rebanho que Deus nos confiou? O que temos feito com o povo que Deus nos deu? Algumas vezes, essas situações também, elas não afetam somente a nós, mas elas afetam nossas esposas. A gente sabe que Deus nos deu um ministério, mas no contexto da igreja, elas são companheiras. Em hipótese nenhuma, são pastoras nesse sentido, mas elas nos ajudam, são ajudadoras. E elas também conhecem o nosso estado como marido, porque algumas vezes a gente volta para casa, ou nós estamos dentro desse contexto de fazer a obra, e elas sabem como que a gente chega em casa, ou como a gente sai para uma reunião, ou o que aconteceu, se a gente dorme mal, bem, se a gente está tratando um caso que está nos afetando, se não. E elas são afetadas também. Então, com relação às nossas esposas, tem também muita coisa. E a gente sabe também que a palavra diz em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nossas esposas e tudo em volta de nós não está isento do sacerdócio, da posição de servos, que somos todos nós. Eu não sei como é que você se sente, eu já ouvi ao longo da minha caminhada, esposa triste por ter casado com um presbítero, e achando que, de fato, isso é algo, talvez de segunda categoria, ou um homem que ela nunca queria ter. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Mas eu creio que
todos nós devíamos aceitar a questão do ministério, a questão do sacerdócio, e aí eu quero incluir as nossas casas, né, como, irmãos, uma tarefa nobre na terra. Não tem tarefa maior, melhor, mais significante, mais espetacular, mais relevante, mais fenomenal do que servir ao Senhor. Eu leio a palavra me deliciando nela, chorando por ela. E o que Deus tem feito comigo, assim, e eu creio que Deus quer fazer com toda a igreja, e a gente se apaixonar com a palavra, e a gente se apaixonar com o que Deus quer fazer em toda a igreja, porque eu creio que isso vai nos ajudar em toda a tarefa. O ministério, a gente sabe que é uma tarefa extremamente pesada, desgastante. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer leveza nessa questão do ministério. Porque a obra é prazerosa. Eu sinto total prazer em fazer a obra de Deus. Eu não tenho esgotamento. A gente tem cansaço, algumas vezes cansados, mas esgotados não. E a gente sabe que também alguns irmãos entre nós, eles entendem que fracassaram. Isso também é uma situação muito complicada, porque eu creio que dentro dessas 3 perguntas, sou eu que de fato tenho que responder primeiro. Eu sou essa primeira pessoa que Deus quer usar. Eu sou essa primeira pessoa que tem que responder esse chamado. E nós devemos orar ao Senhor por um milagre em nós. Porque às vezes nós estamos olhando para o rebanho e a gente esquece que a gente faz parte dele e o rebanho só vai ter saúde se eu tiver saúde. Deus só vai fazer algo no rebanho se Ele estiver fazendo comigo. Uma outra coisa e carga que eu tenho da parte de Deus sobre isso também, isso talvez lá quando Deus nos levantou, nós tínhamos uma convicção maior sobre a cidade. Essa cidade que Deus nos deu, nos colocou, Deus fez algo. A gente tem revolucionado a cidade. Eu digo aos irmãos, a minha pretensão nessa pergunta não é para ter esse tipo de síndrome de ser o melhor, porque a gente sabe, como Deus já tem nos falado, que nós somos servos, menores. Mas eu entendo, amados, que Deus nos trouxe para a cidade, para deixar uma marca na cidade. Essa é a vontade de Deus. E para isso, e assim nós nascemos, assim nós começamos, talvez equivocados, porque a gente pensou que Deus iria dar uma resposta através de nós. E a gente errou em algumas coisas, pensando que então nós tínhamos a resposta, e que nós éramos a resposta, e que as pessoas tinham que vir a aprender conosco. Eu entendo que esse tipo de equívoco trouxe no coração de alguns irmãos soberba, orgulho, e eu creio que nós temos que clamar ao Senhor para Deus operar um milagre em nós, porque tudo tem que começar conosco, porque Deus tem um plano no seu coração, Ele quer cumprir esse plano através de nós, e nós cremos que
tem que começar por uma posição de humilhação nossa. Quando Deus está nos falando sobre diáconos e presbíteros, e essa questão toda, de toda a igreja servindo e trazendo essa revelação, eu acho que os irmãos lembram de que essa foi uma das palavras que Deus nos deu muito forte, que todo o corpo tinha que funcionar. Não tinha que ter membro no corpo inativo. Está escrito isso lá em Pedro. Para que não sejais inativos e infrutuosos. Mas o propósito de Deus é que todos fôssemos ativos. Algumas vezes nós ficamos até colocando sobre situações de cargos, né, que a gente não queria mais, e tinha muito cargo na situação anterior, né? Tinha líder de tudo, até de banheiro. Eu, pelo menos, vivi isso. Pode ser que você não viveu. Mas a gente tinha líder de muita coisa. E a gente sabe que uma coisa que Deus trabalhou conosco é que não tem título, porque todos somos iguais. Alguns de nós têm, então, uma função que é diferente, mas todos somos iguais. E eu creio que, diante disso, nós temos que também compreender, e nesses dias eu peço a Deus que a gente compreenda, se nós estamos dispostos a trabalhar essas mudanças que Deus quer. Eu fico muito incomodado, porque não tem nos faltado palavra. Irmãos, Deus tem nos entregue palavras cheias do Espírito Santo. Mas minha preocupação é que depois, na questão da mudança, da prática, nós temos tido muito problema. Eu sei que, se olharmos para nós, a gente tem alcançado muita vitória, Deus tem feito muitas coisas, e a gente poderia dar testemunho do que Deus está trabalhando conosco. Mas, irmãos, eu entendo que, espiritualmente falando, e a prática tem sido bastante complicada, principalmente nessa questão dos presbíteros, é que a gente tem uma quantidade de gente órfã no presbitério. E essa questão é que nós temos que trabalhar, porque nós temos que ser os primeiros discípulos, né, como igreja. Nós temos que vencer essas situações todas, e algumas vezes a gente não tem muita gente para nos ajudar. Talvez um grupo que é mais desassistido, ou um grupo que não é muito motivado, é esse grupo aí do presbitério. Porque os presbíteros, eles vivem suas crises isoladas, tem uma quantidade de situações de solidão, e a gente sofre com isso. Eu sei que alguns irmãos sofrem com isso, e alguns têm padecido nessa situação. Eu creio que uma coisa que Deus ainda vai nos falar muito nessa palavra, e talvez isso nos ajude. Todo chamado e essa vocação de Deus é diferente, porque nós somos diferentes. Irmãos, todos fazemos parte de um plano de Deus, mas de fato a gente sabe que Deus deu uma tarefa para cada um de nós. E primeiro, a gente sabe que também nós somos ovelhas do seu rebanho. Então é esse
sofrimento, essa batalha, essa luta, essa guerra que nós travamos com Deus, é que precisamos vencer, porque algumas vezes olhamos para trás, vemos que a gente não está fazendo nada daquilo dentro do que Deus nos chamou. Então Deus tem nos permitido meditar em algumas coisas para restaurarmos ou reconstruirmos algumas coisas que Deus está falando conosco, trabalhando conosco. E dentro dos nossos contextos como presbíteros, nós devemos ter mais gente para nos ajudar. Nós temos que ter mais amigos dentro desse processo todo do ministério. Aferir mais as decisões que nós temos tomado, submeter mais essas decisões uns aos outros. A gente sabe que como igreja tem muita batalha para a gente vencer, em nome de Jesus Cristo. Mas a gente tem que lembrar, irmãos, lá do cego, lembra? O cego era um cara tranquilo, aquele cego de nascença, até que Deus curou a vida dele. Ele teve que começar a dar muita resposta. A vida dele ficou agitada depois da cura, né? Eu acho que como cego ele era um pouco mais feliz, assim. Porque quando ele foi curado, a situação dele piorou bastante. E ele não tinha mais sossego. Eu tenho pensado que igreja é assim, irmãos. Mas quando nós pensamos que igreja é assim, então a gente chega também a essa conclusão aí a respeito de nós mesmos, né? Que a palavra da cruz é uma loucura. A gente vive uma loucura, a gente vive uma experiência assim com Deus, que, de fato, eu sei que até nós mesmos, em alguns momentos, ficamos pensando assim, mas Deus, que loucura, que coisa, que batalha que a gente está vivendo. E quando nós trabalhamos esses princípios, essas palavras todas que Deus tem nos dado, a gente vê que tem uma quantidade de coisas para a gente viver que é, de fato, uma loucura. No versículo 25, também de 1 Coríntios, aí está o versículo 27, mas 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, a palavra diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, eu penso que Deus nos falou essas coisas, que inclusive escolheu essas coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu também as coisas fortes deste mundo para confundir as fracas, para que a gente possa refletir sobre nós mesmos. E algumas vezes, irmãos, refletindo sobre nós mesmos, e eu creio que isso tem que ser uma situação assim, que a gente tem que se aprofundar, nós temos que ser constantes. Foi digitado errado. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. É tradução, não? É isso mesmo. A segunda parte tem que ser corrigida, né? Amém. Então, Deus escolheu essas coisas fracas, então, para confundir as fortes. E eu penso que é assim que nós vivemos, irmãos, e a gente vai ter que reparar os nossos erros, nós vamos ter que meditar um pouco sobre essas dificuldades nossas. Tem gente entre nós, e esse é um estado
que eu clamo ao Senhor assim por misericórdia, que não quer se concentrar nisso, mas nós temos que concentrar em situações dos nossos erros, para entendermos algumas coisas dentro de nós. E algumas vezes a gente está se complicando nessa questão da avaliação. Algumas vezes nós usamos alguns critérios para nos avaliar, e um dos critérios é o que os outros esperam de nós. É muito complicado isso, porque a gente busca a aprovação dos homens, e esses critérios nos deixam assim muito complicado, porque tem uma pressão muito grande. Agora, pela manhã mesmo, só para os irmãos entenderem, não é bem critério, mas é situações de ações. O César estava aqui compartilhando e ele estava desse lado, o irmão ligou lá de trás, ele é baixinho, põe ele lá em cima, ou então põe ele no meio. Mas aqui alguém diz assim, não, tá bom. A igreja é assim, irmãos. A gente, para atender a todos, é uma batalha, é uma luta. Porque, de repente, tem alguém te julgando o tempo todo. Tem alguém te criticando o tempo todo. Tem alguém te avaliando o tempo todo. E a palavra mostra que a gente tem que ter essa identidade. Só que a nossa identidade, em algum momento, fere alguém. Porque a gente vive uma situação pública e a gente não vai conseguir agradar a todos. A gente sabe que essa batalha toda que nós estamos travando é contra nós mesmos. Será que a gente tem que tomar esse caminho de buscar a aprovação dos homens, reconhecimento dos homens, no sentido mais político? Eu creio que não é isso, né? A gente não tem que andar por aí. Quando nós pensamos sobre a questão de gente que está nos avaliando e o nosso ministério, então, de repente, a gente pensa assim, tem que buscar um ministério que está dando resultado. É gente que faz a igreja crescer. Eu não faço a igreja crescer. E, assim, eu estou com um problema nessa área. A gente tem comparações que são muito complicadas, né? E perguntamos para nós mesmos, por que alguns ministérios crescem? Por que alguns têm tanto resultado? Por que alguns são tão honrados? Por que as portas se abrem para eles? Então, tem muitas crises dentro de nós nessa questão da comparação ou da avaliação. E a gente enfrenta essas vozes, a gente enfrenta essas pressões. Tem aqueles irmãos também que olham para essa pressão da igreja e dizem, eu não quero igreja de jeito nenhum. Porque viver debaixo desse julgamento, estou cansado. Tem gente até que diz assim, eu já estou cansado. Por isso que é bom até reconhecer presbítero mais novo, porque tem irmão que diz, eu estou velho, está difícil de passar por essas coisas. De repente, o novo não pode falar que está velho. Pelo menos é uma saída. Não vai ter essa. Irmãos, mas tem aquele irmão que olha para as coisas da igreja, e ele diz assim, não, igreja, e a gente vive essa crise. Eu estou falando de coisas que a gente vive. Eu quero me entregar para tempo integral. Aí alguém diz assim, mas e a situação das finanças, né? Como é que ficam as finanças, né? Será que eu devo fazer isso? Para ser missionário, muito pior, vou estar longe, ninguém me vê. Será que o dinheiro vai chegar? Então, crises que nós temos, porque a gente, de fato, sofre essas pressões. E as pessoas nos criticam mesmo, a crítica, né? Se nós somos aqui quase 400 irmãos, ou 370,
eu pergunto aos irmãos assim: quantos de vocês já criticaram, inclusive a mim mesmo? Se nós pensarmos, irmãos, é provável que vocês já criticaram Billy Graham, morreu. Quando morre, lindo. Mas em vida, aí você tem crítica. E tem outros irmãos tão preciosos, mas a gente sabe que tem crítica, tem batalha, tem acusações, tem situações que a gente vive, a gente é muito exposto, né? Isso inclui nossas esposas, isso inclui nossos filhos, as nossas casas, essa pressão que a gente sente, né? E tem essa questão, aprovado ou reprovado? Como é que é? Eu acho que você se julga, né? Algumas vezes. E a gente sabe que também a gente é incompleto, né? Todos estamos enfrentando pressões. Quem está trabalhando muito e sendo bem-sucedido, e quem está trabalhando pouco. Quem acha que já fez tudo que está muito bem, sofre pressão. E quem não faz nada também sofre pressão. Então, a gente precisa de cura, porque esse negócio de igreja é loucura. Igreja é um negócio muito doido mesmo. Mesmo nós que estamos fazendo o melhor, a gente fica com aquela sensação de não termos cumprido o nosso dever. Eu fico pensando assim, como igreja, é muito tremendo, irmãos, a gente está aberto para tudo que Deus quer fazer conosco nesses modelos de igreja. E é importante a gente pensar e meditar um pouco sobre isso. A gente vai se aprofundar um pouco nessas coisas. Quando Deus falou conosco sobre a igreja, eu decidi ouvir o Senhor. Eu não queria seguir um modelo senão Cristo. Eu entendia isso. Mas o que aconteceu, irmãos, com alguns irmãos? E aqui tem algumas coisas muito importantes, porque quando nós estávamos, alguns de nós, no contexto da denominação, tinha lá quase que uma liturgia, um sistema, tinha uma coisa mais organizada. Mas quando nós começamos a viver como igreja, a gente perdeu parâmetros nesse sentido todo. E por isso alguns irmãos cresceram nesse orgulho, né? Todo, querendo ser pioneiro nessas coisas todas de igreja, nessas novidades. A igreja foi uma novidade tremenda para nós. Mas nesse contexto, a gente tem tido um problema sobre isso, inclusive até hoje. Porque falta relacionamento com outros ministérios. Eu estou dizendo assim, um relacionamento real. Eu acabo de voltar de uma reunião onde nós tivemos com outros irmãos, e isso eu disse lá para os irmãos, que nós não tínhamos que nos unir, esse grupo, pelo menos 2 vezes por ano, a gente está junto. Tem um grupo internacional, que eu estou indo agora em maio, e a gente está junto pelo menos uma vez por ano. Mas a gente não tem que ter relacionamento só para eventos. Isso repartia assim meu coração com os irmãos, porque nós tínhamos que receber desses ministérios, mesmo esses ministérios sendo diferentes. Eu entendo que há uma riqueza nos diversos irmãos. Que coisa tremenda receber hoje pela manhã do César. Obrigado, meu amado, pela palavra. Que coisa tremenda foi receber do Torben. Foi tremendo.
Que coisa tremenda foi receber do irmão Yun, que já esteve conosco, e lá o chinês, né? O homem do céu. Mas nós já recebemos de muitas outras pessoas, porque eu creio que Deus quer relacionamento entre esses ministérios. A gente não tem que ter só uma reunião para uma situação de um evento, para sentarmos numa mesa, para tratarmos uma outra reunião. Peço aos irmãos que orem por mim, porque nessa última reunião que nós tivemos, os irmãos me pediram para assumir a coordenação do grupo aqui do Brasil. E é isso que eu pretendo repartir com os irmãos, sobre fazermos nossas agendas, estarmos, de fato, participando. E eu disse aos irmãos, eu não tenho medo que ninguém ministre entre nós, não tenho medo nenhum, porque as ovelhas, elas pertencem ao rebanho de Deus. Elas são de Deus, elas não são minhas. Essa palavra Deus nos deu desde o início. Se eu estou alimentando as ovelhas, se elas estão bem nutridas, eu não tenho que me preocupar se propriamente a gente está trazendo uma pessoa estranha ao nosso convívio, ou então as coisas que nós temos falado, porque de fato é tão tremendo o que os irmãos trazem. E de fato, essas ovelhas estão recebendo do Senhor e elas vão continuar sendo sustentadas pelo Senhor, porque a igreja não é minha, mas a igreja é do Senhor. Reparti com os irmãos que, de fato, essa tem sido a minha característica desde que comecei os ministérios, que nos acompanham aí há 35 anos nesse processo, sabem que sempre nós trouxemos esses irmãos. E fiquei pensando assim, como Deus tem nos abençoado, que até alguns homens, pela primeira vez que veio no Brasil, veio num convite, numa ligação conosco. Eu entendi que Deus tem nos honrado sobre isso. E eu entendo que a igreja é do Senhor, e a gente tem que abrir a igreja. É tão triste, irmãos, ver alguns irmãos que não nos recebem. Existe isso. Irmãos que sentam conosco na mesa e não nos recebem. É extremamente triste. Por que é triste? Porque é incoerente. Porque é hipocrisia. E a gente tem que viver a palavra. A palavra diz que o amor não pode ser fingido. E quando a gente lida com algumas coisas da palavra, a gente não pode lidar com fingimento. Então, a igreja do Senhor, ela é inclusivista, ela recebe a todos, e de fato, nós somos edificados por muitos irmãos. Louvado seja o Senhor. Não foi? Foi. Uma outra situação que eu entendo que nós temos que corrigir nessa questão do sacerdócio. Tudo isso Deus está trazendo ao meu coração para a gente trabalhar como igreja, irmãos. Essa questão da sujeição. Depois de alguns anos, alguns presbíteros, eles não se sujeitam mais a outros. Por que depois de ser presbítero não tem mais sujeição? Irmãos, a sujeição é até o final da vida. A submissão é até o final da vida. Amém. Porque nós somos servos. Amém. Nós temos que nos humilhar sempre. Amém. Aqui no nosso caso, a gente, para ter até mais proximidade e também mais pastoreamento, nós trouxemos alguns irmãos para o presbitério e eles convivem lá entre eles, mas a gente sabe que há uma necessidade grande de pastoreamento,
porque é preciso gastar tempo juntos e termos reuniões que são regulares. Nós falamos aqui que esse encontro é para a gente detectar esses problemas, essas dificuldades, essas batalhas, e que algumas coisas nós temos que colocarmos em prática. Nós somos ministros de Deus, e de fato precisamos uns dos outros. Tem uma coisa que eu falei para os irmãos agora, chorando sobre isso, porque de fato, irmãos, Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, a palavra diz que a multidão está aflita como ovelha que não tem pastor. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nenhum de nós podemos abrir mão do pastoreamento, porque tem irmãos que hoje são presbíteros, mas não são mais pastores dessas ovelhas. Nós estamos numa função de governo, presbitério, mas não estamos pastoreando o rebanho. Está dentro daquelas 3 primeiras perguntas que o Espírito Santo quer nos fazer, para que a gente possa entender essas coisas da parte de Deus. Irmãos, tem muitas ovelhas entre nós que não são pastoreadas. E se a gente cresceu, está no governo, e temos nos ocupado com outras coisas, e não temos mais essa afinidade nessa área do pastoreamento, isso é uma grande dificuldade. Porque quando a palavra fala sobre essa questão da multidão que está aflita como ovelhas que não tem pastor, Deus nos chamou para pastorear o rebanho, e essa é a vontade dele. Então, falta pastoreamento. Uma outra situação, nós estamos detectando algumas coisas. Na vida de alguns irmãos, em alguns casos, tem uma ênfase demasiada na submissão. A gente tem que entender que as pessoas são propriedade de Deus, não nos pertence. Nós não somos donos das pessoas, porque elas pertencem ao Senhor. Nós temos que levantar discípulos para que sejam pais. Essa dependência exagerada das pessoas de nós, isso não é saudável. As pessoas têm que ser dependentes de Deus. Amém? Deus já tem nos falado. Isso elimina a submissão? Não. Isso vai fortalecer a submissão, quando a gente entende que nós somos servos uns dos outros, como diz a palavra do Senhor. Então, se você tem praticado essa ênfase demasiada na submissão, se você é pesado nessa questão do controle das pessoas, abre mão disso. As pessoas, elas têm que conhecer a Deus, e elas têm que se submeterem ao Senhor. Deus está corrigindo o curso de algumas coisas. Depois tem essa ênfase demasiada nesses aspectos da verdade. Então é complicado isso, porque alguns de nós nos radicalizamos em alguns pontos que eu creio que são da palavra, mas que a gente não tem que sermos demasiados nessa situação toda da verdade. Irmãos, se for um discipulado que mata, isso não é de Deus. Deus quer que façamos discípulos, mas a gente não tem que matar ninguém.
ou então trazer algumas coisas como ênfase para a igreja que não são da palavra. Não tem problema alguns irmãos praticarem algumas verdades, mas não tragam isso como doutrina, porque tem coisas que as pessoas tentam trazer como se fosse uma doutrina, e de fato também Deus não se agrada disso. Doutrina é palavra, e nós queremos ficar com a palavra. Louvado seja o Senhor. Tem uma outra situação que nós temos que corrigir também. Tudo isso restaura o sacerdócio na igreja. Excesso de autonomia na igreja local. Nós sabemos, irmãos, que a igreja local, a igreja tem que estar na cidade. E é bom que a gente entenda isso. A igreja é a igreja que está na cidade. Mas a igreja que está na cidade, ela sempre vai precisar também de ajuda externa. Isso é saudável, porque quando a localidade, ela insiste em viver numa situação de independência, não reconhecendo ministérios, isso complica, porque estão dentro lá da sua posição independente, e às vezes tem até esse pensamento assim, que o que Deus faz aqui é melhor, é original. Às vezes nós vemos isso dentro do contexto da igreja. Não é só da igreja, não. É do setor. Meu setor é melhor que o seu. Irmãos, a divisão na igreja é dentro do contexto nosso. Então nós temos que vencer essa situação, porque algumas vezes nós somos muito localistas e temos que vencer essa situação também. Os ministérios de Efésios 4:11 foram dados à igreja. E quando a gente continua a ler o texto, é verdade que Deus quer levantar a igreja na localidade, isso tudo é verdade, mas é verdade que a gente, em alguns casos, precisa de uma ajuda externa. E uma outra coisa que é importante, não é uma ajuda externa que é algo sem compromisso. Tem que ser uma ajuda externa que em algum momento a gente precisa de um ministério específico. Eu estou dizendo uma coisa, tive que dizer numa cidade, alguns dias atrás, é verdade que nós temos que receber de todos os ministérios, é isso que eu estou dizendo, mas é verdade que nós temos que ter um ministério que nos acompanhe, isso é verdade, porque de fato tem que ter alguém que possa tocar na ferida, que possa mexer naquela situação. Então nós temos que ter essa pessoa, não são aquelas pessoas avulsas que vão então nos ajudar, e algumas vezes alguns pedem ajuda até dentro da sua conveniência, porque se eu tenho muitos e posso escolher qualquer um, escolho esse que está mais próximo da resposta que eu quero ter. Então a gente tem que ter uma resposta que é na palavra. Amém. Louvado seja o Senhor. Uma outra situação que nós temos que vencer como igreja e como sacerdotes é essa questão da falta de visão missionária. Irmãos, missão é da igreja, amém? Missão é da igreja. Vamos colocar isso na nossa mente. Não é um departamento da igreja, porque em alguns casos os irmãos têm missão só como um grupo que cuida. Não é um grupo que cuida. Também isso está envolvendo o nosso sacerdócio. Nós somos chamados casas de oração para todos os povos. Então nós temos que ter essa visão clara que o propósito de Deus é alcançar países e alcançar cidades. A oração do salmista: pede-me e te darei as nações por herança. Louvado seja o Senhor. Então, a nossa visão missionária
tem que ser corrigida, mais fortemente corrigida, porque a nossa posição, muitas vezes, é só de edificar a igreja local. Eu fico grato a Deus com algumas poucas localidades que estão vivendo uma experiência de montar carros e ganhar cidades próximas, porque é verdade, nós temos que ser discípulos tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, é uma situação que tem que ter uma sequência, mas alguns irmãos estão trabalhando só dentro desse contexto local, e a gente precisa vencer isso, porque, de fato, isso tem nos atrapalhado muito. A visão missionária tem que ser uma visão também da igreja. Temos que alcançar. E a gente sabe o quanto isso faz bem, porque quanto mais a gente libera esses homens para irem, mais Deus também nos dá homens. E a gente tem que liberar os melhores, porque já aconteceu num tempo, numa mentalidade, o irmão que não tinha nada para fazer, ele ia ser um missionário. Então, ele não tinha um chamado, mas ele era um oferecido. Ele se oferecia para isso. Então, é outra coisa que nós precisamos vencer com a graça de Deus, porque a visão missionária é algo de Deus. E para terminar, no horário, ontem Deus já nos falou sobre isso, e a gente não vai agora insistir nisso, porque não são os que são da palavra, ou os que são do poder, mas todos somos da palavra e do poder. Todos somos da igreja do Senhor. Todos queremos essa riqueza do Senhor. Nós podemos identificar alguns irmãos que Deus usa muito com poder, mas eles também são da palavra. Identificamos alguns irmãos que são fortíssimos na palavra, mas Deus também usa esses irmãos com poder. Então, Deus está confirmando essas coisas, casando essas coisas. É a obra do Espírito Santo para sermos completos nele. Amém? Vamos orar ao Senhor. E à noite Deus vai continuar nos falando. Aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico antes de terminar. E vamos ficar de pé para a gente orar agora.